fundo de papel versus fundo de tijolo. Qual a diferença e qual é o melhor deles? Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todo dia saem 3 vídeos novos por aqui. Bora entender o que é cada um desses tipos de fundo, qual é a diferença deles e qual é o melhor para você. Será que o melhor para você é fundo de tijolo ou fundo de papel? Qual é que você prefere? Se você já investe tanto em fundo de tijolo quanto em fundo de papel, deixa um comentário aqui e me conta qual é o fundo que você mais gosta. Introdução. Visão geral dos fundos imobiliários como uma opção de investimento no mercado imobiliário sem a necessidade de adquirir imóveis diretamente. O que é isso? O que é um fundo imobiliário? Resumindo aqui, né? Você vai investir em um imóvel sem precisar ter um imóvel. Basicamente isso. Introdução aos 2 principais tipos de fundo, fundo de tijolo e fundo de papel. Cada um oferece diferentes estratégias de investimento imobiliário. A gente já vai entender quais são essas estratégias diferentes desses 2 fundos. Fundo de tijolo. Definição de fundos de tijolo como fundos que investem diretamente em propriedades físicas, como edifícios comerciais, shoppings, galpões logísticos e imóveis residenciais. Bom, então o fundo de tijolo é de tijolo mesmo, né? Ele vai investir em shoppings, então os shoppings que você vê aí, que você frequenta, provavelmente tem um fundo ali por trás. Que você também pode se tornar investidor, né? Comprando uma cota desse fundo. Edifícios comerciais, shoppings, galpões logísticos. Sabe quando a gente vai viajar, que a gente vê aquele galpão gigantesco no meio da estrada? Você fala, minha Nossa Senhora, olha o tamanho desse galpão. Também fazem parte de alguns fundos imobiliários e imóveis residenciais. Destaque para a geração de renda por meio de aluguéis. Então, quando você investe num fundo de tijolo, o dividendo que você recebe é por causa dos aluguéis, além da possibilidade de valorização do patrimônio imobiliário. Fundo de tijolo tem um quesito importante, que é o seguinte: às vezes a gente vai olhar, vai fazer uma análise de um fundo e vai ver que o P sobre VP dele está acima de 1,5, acima de 1, que ele já é considerado para a gente um pouco caro, né? E aí, o que acontece? Às vezes acontece uma reavaliação dos imóveis daquele fundo e o P sobre VP cai. Ou pode ser o contrário, tem um P sobre VP mais baixo e aí esse imóvel sofre uma reavaliação e o P sobre VP aumenta. Por quê? Porque o imóvel ele tem possibilidade de valorização ou não, né? Ou desvalorização. Vantagens de fundo de tijolo. Renda regular e potencialmente estável através dos aluguéis. Fundo de tijolo paga aluguel todos os meses pra gente, né, os dividendos. Oportunidade de diversificação dentro do setor imobiliário, então você pode investir ao mesmo tempo em galpão, ao mesmo tempo em shopping, enfim, tem uma variedade ali de tipos de fundo imobiliário. Investindo em diferentes tipos de propriedade, foi o que eu acabei de falar. Possibilidade de valorização do capital a longo prazo com o aumento dos preços dos imóveis. Então, às vezes vai ter um imóvel que vai estar numa localização X, essa localização aconteceu alguma coisa que o imóvel se valorizou. Consequentemente, o fundo também se valoriza, né, basicamente. O que são fundos de papel? Definição de fundos de papel como fundos que investem em títulos de renda fixa ligadas ao mercado imobiliário, como certificados recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. Fundo de papel é basicamente fundos que investem em renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Enfoque na geração de renda a partir dos juros recebidos desse título com menor exposição do mercado físico de imóveis. O que isso aqui está falando pra gente? Enquanto no fundo de papel você precisa ter alguém ali alugando esse imóvel, aqui não tem isso. Só que aqui você precisa ter a pessoa pagando o crédito que ela recebeu, né? Vocês estão vendo que os dois têm um risco ali? Vantagens do fundo de papel. Fluxo de renda geralmente previsível e atrelada à taxa de juros. Então, tem fundo de papel que está atrelado à Selic, tem fundo de papel que está atrelado ao IPCA, oferecendo visibilidade de retorno. Por que essa visibilidade de retorno? Porque a gente vai
dependendo de quanto tá a taxa de juros, se o fundo tá mais atrelado à Selic ou mais atrelado ao IPCA, a gente consegue saber mais ou menos quanto é que esse fundo vai retornar pra gente. Menor volatilidade em comparação aos fundos de tijolo, já que estão menos sujeitos a flutuações do mercado imobiliário físico. Como assim? Quanto era o fundo de tijolo? Se aquele imóvel deixar de ser alugado ou se alugar para uma empresa específica, e aí essa empresa aconteceu alguma coisa, essa empresa fechou, quebrou, não funciona mais. Você tem um risco ali, né? Aqui a gente não passa por esse risco. Porém, a gente tem um risco aqui de inadimplência. Benefícios fiscais, como isenção de imposto de renda para pessoas físicas em determinados títulos públicos. O fundo de tijolo também, tá, pessoal? Até 20 mil de dividendos você não precisa declarar, é isento de imposto de renda. Escolhendo entre fundos de tijolo e fundos de papel. A decisão entre fundos de tijolo e fundo de papel deve levar em conta o perfil de risco do investidor, objetivos de investimento e horizonte de prazo. Mais do mesmo, né? Então, tipo assim, o que tá falando aqui? Que para você investir em um ou investir em outro, você tem que saber exatamente o risco que você quer correr, entender sobre fundos imobiliários. Fundos de tijolo pode ser mais atrativo para quem busca potencial de valorização e renda variável de aluguéis. Fundos de papel podem ser preferidos por aqueles que buscam renda fixa mais estável e menor exposição ao mercado imobiliário físico. Até porque, como eu disse, fundo de tijolo é tijolo mesmo, é um espaço onde alguém vai alugar e você vai receber aquele aluguel. E fundo de papel é basicamente um empréstimo que alguém vai pegar e vai pagar uma taxa de juros ali em cima daquele valor. Riscos de investimento em fundos de tijolo e fundos de papel. Fundo de tijolo, exposição à vacância. O que é vacância? Se o imóvel não tem ninguém alugando ele. Variação nos preços dos aluguéis. Então, o aluguel pode sofrer uma alteração. Riscos associados à localização. Então, foi como eu disse, às vezes uma localização pode ser privilegiada, às vezes não. E condição física dos imóveis. Como é que tá o estado daquele imóvel? Tá bom, tá velho, tá caindo aos pedaços. Fundos de papel. Sensibilidade às variações nas taxas de juros. Como assim? A Selic tá caindo. Tem um fundo que a taxa dele é atrelada à Selic. Vai cair também. IPCA, mesma coisa. As taxas do mercado influenciam diretamente. E risco de crédito dos emissores dos títulos. Como assim? Foi como eu disse, pode ser que a pessoa não pague, né? A gente consegue entrar aqui, fazer uma análise e ver se é um fundo de high grade ou não. O que isso significa? O risco de inadimplência ou não daquele título. Diversificando fundos com papel e tijolo. A combinação de tijolo e papel em uma carteira pode oferecer um equilíbrio entre estabilidade de renda e potencial de valorização. A importância de diversificar não apenas entre classes de ativos, mas também dentro do universo dos fundos imobiliários para otimizar a relação risco-retorno. Por que você vai ter um ou outro? Por que você não vai ter os dois? Né? Então, tipo assim, óbvio que às vezes mais um, às vezes mais o outro, mas o importante mesmo é você ter um pouquinho de cada para fazer essa diversificação da sua carteira. Revisão das principais características. Fundo de tijolo, então, investem diretamente em propriedades imobiliárias, oferecendo aos investidores a possibilidade de ganhos tanto por meio de valorização do patrimônio, quanto pela geração de renda dos aluguéis, os dividendos que a gente recebe. Ideal para quem busca exposição direta ao mercado imobiliário e potencial de crescimento a longo prazo. Fundos de papel focam em títulos financeiros ligados ao setor imobiliário, como CRI e LCI, proporcionando renda fixa mais estável e previsível. São indicados para investidores que preferem menor volatilidade e riscos associados ao mercado físico de imóveis, priorizando a segurança e a previsibilidade dos rendimentos. Me conta aqui, se você já investe em fundo imobiliário, seja de papel ou de tijolo, qual deles você gosta mais? Conta aí, coloca o código do fundo que você gosta mais aqui nos comentários. Bom, então é isso. Esse foi o nosso vídeo te explicando a diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todo dia saem 3 vídeos novos por aqui. É isso e até o próximo vídeo.